Próximo. Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pode sentar. O que eles trazem aqui hoje? Bom, doutor, a gente tá pensando em ter um filho. O problema é que a gente é parente. Qual o grau de parentesco de vocês? A gente é primo. Mas primos de que tipo? A gente não sabe. Então primeiro nós precisamos definir o grau de parentesco de vocês. Para definir grau de parentesco, utilizaremos como exemplo uma das famílias mais famosas do mundo, os Simpsons. Vamos considerar que este heredograma foi feito a partir de Bart Simpson. Bart é parente de grau 0 em relação a ele mesmo. Seus parentes de primeiro grau são seus pais Homer e Marge, e seus filhos se um dia ele vier a tê-los. Seus parentes de segundo grau são seus avós e seus irmãos. Já seus parentes de terceiro grau são seus tios-avós e seus possíveis futuros sobrinhos. A definição de parentesco entre primos varia um pouco. São considerados primos de primeiro grau aqueles que possuem os mesmos avós. Primos de segundo grau são aqueles que têm os mesmos bisavós, e primos de terceiro grau são aqueles que compartilham os mesmos tataravós. O risco de um casal não consanguíneo ter um filho anormal varia entre 2 a 3%. Quando há casamento entre primos de primeiro grau, esse risco sobe para 3 a 5%. A consanguinidade entre primos de terceiro grau ou mais não é geneticamente significante. O risco de um casal consanguíneo ter um filho com problema é maior devido à maior chance de ambos serem portadores de um mesmo gene mutado, que em homozigose resulta em uma doença. Nesse esquema, podemos ver como uma mutação pode ser propagada por uma família e como um casamento consanguíneo aumenta as chances de gerar uma criança com problema. As bolinhas ao lado dos cromossomos representam genes. As pretas são genes normais. Já as vermelhas serão mutações. Primeiramente, vamos supor que o patriarca dessa genealogia sofreu uma mutação e passou a produzir gametas com genes mutados para uma doença autossômica recessiva. Esse homem poderá passar esse gene mutado para seus filhos, e estes para os seus. Havendo um casamento consanguíneo entre os netos do homem que sofreu a mutação, é possível que o filho desse casal venha a receber 2 genes mutados para uma mesma doença, um de sua mãe e outro de seu pai. Nesse caso, esse filho seria afetado pela doença em questão. Acredita-se que todos somos portadores de pelo menos 8 a 10 alelos mutantes. Dessa maneira, cabe ao casal consanguíneo decidir se os riscos de se ter uma criança com problemas são significantes ou não. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.